Muito boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Aí, estamos aí mais uma vez para a gente dar sequência aí na nossa playlistzinha, né? Hoje, mais uma vez, dia corrido, como sempre. Gente, eu não tô tendo tempo de ir ao barbeiro, mas é assim. No final de ano, correria e, enfim, né? São fases da vida. Daqui a pouco tudo volta ao normal, se Deus quiser. Eu espero que vocês estejam muito bem, porque estamos aí, né, caminhando para o nosso cinquentésimo, como é que seria? Enfim, o nosso vídeo de número 50 aí de preces, né? E a gente vai aqui, sem olhar para o lado. Vamos fazendo nosso trabalho, fazendo a nossa prece. E se você estiver precisando de uma companhia para fazer a sua prece, esse é o momento. Como vocês sabem, a gente faz aqui uma prece evangélica espírita, então a gente usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também Reflexões de Jacó, que é esse libreto aqui da Irene Pacheco Machado, né, uma médium brasileira, né, onde a gente tira as reflexões de um espírito, né, as frases de um espírito que é o Jacó, e aí a partir disso a gente faz uma reflexão sobre o que a gente lê. E esse livrinho do Sri Prembaba, que eu sempre gosto de deixar uma provocação ou mesmo uma leitura para a gente refletir sobre como a gente tem vivido a nossa vida, né? Pontuando claramente que o objetivo é sempre a gente se questionar, né? Quando a gente para de questionar, aí a gente para de avançar, né? O mundo é dinâmico, né? Então a evolução é dinâmica, ela passa por todos os reveses, né, da existência, e o tempo inteiro a gente tem que se adaptar, e é isso que fez o nosso cérebro se desenvolver, o nosso cérebro animal se desenvolver, né, especialmente desenvolvendo a nossa inteligência, e aí ela não, a tendência é que ela não pare, e aí a gente deixe de ser seres embrutecidos para a gente passar por uma situação mais, não vou dizer mais evoluída, mas mais etérea, mais, né, sutilizada, né, no decorrer das existências. Bom, como vocês bem sabem, a gente sempre começa fazendo uma respiração muito calma. E eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o negócio que eu já estou chegando à conclusão, e isso você só chega nessa conclusão depois de muito tempo, né? Eu faço as minhas práticas energéticas há pelo menos uns 5 anos, assim, né? E, e eu acho até que assim, eu acho que eu sou uma porta, assim, no sentido de sensibilidade, sabe? A minha sensibilidade é pequena. Mas eu já aprendi uma coisa de mim mesmo. Todas as vezes em que eu faço uma respiração cadenciada, que eu preparo minha dormida, vamos chamar assim, exteriorizo um pouco de energia antes de dormir, ou seja, eu vou lá, rezo e exteriorizo um pouco de energia, invariavelmente eu vou sonhar. Invariavelmente. E são sonhos, às vezes, que chegam a ser sonhos semilúcidos, assim, no sentido de que sabe, tipo assim, eu tô sonhando que tô num quarto ou sei lá, tô no aeroporto, não importa, aí eu abro o olho e vejo que eu tô na cama. Então assim, a ponto de eu não perceber a diferença entre lá e aqui, simplesmente assim, eu não. Aí quando eu volto pra cama eu falo, meu Deus, tava dormindo, tava sonhando, né? O que isso só serve pra mim, obviamente, mas não estou querendo aqui provar nada para ninguém, mas é só para dizer que as práticas elas e as técnicas elas funcionam na medida em que você pratica, né? E a gente nunca vai conseguir evoluir de uma hora para outra, não vai ser no piscar de olhos que as coisas vão acontecer na nossa vida, na nossa existência. Outro dia eu pontuei uma coisa aqui que eu acho importante, que foi a partir de um vídeo que eu assisti, em que a pessoa falava o seguinte, olha, se você quer mudar de vida, você tem que separar um horário
uma hora para você praticar a atividade que você pretende. Então, por exemplo, você não vai aprender a dirigir carro, por exemplo, se você não ir numa autoescola. Entendeu? Se você não parar a sua vida e fazer a matrícula para começar a assistir aula, não sei o que lá, mesma coisa violão, mesma coisa cozinhar, mesma coisa, ou seja, tudo que você quer fazer e aprender na sua vida, você precisa parar e se dedicar àquilo. Assim, você não vai ser lendo um livro que você vai aprender determinada coisa. Você pode ter uma noção, mas quando você fisicaliza, vamos chamar assim, quando você bota a mão na massa, quando você começa a efetivamente realizar aquela coisa, e aí nesse sentido terão etapas que você terá que passar, né? Ou seja, se tiver que ler um livro para aprender a teoria, vai ter que ler o livro, depois você vai fazer prova, depois você vai entender aquilo, depois você vai, sei lá, experimentar, e depois você vai ver se deu certo, e vai avaliar, e vai reconsiderar, e aí e dessa maneira que a gente vai aprendendo, ou seja, na medida que a gente se envolve com aquilo. E eu estou dizendo isso, que parece que é uma coisa muito óbvia e besta, mas é muito difícil na maioria das vezes a gente mudar de atitude. Às vezes a gente está numa situação cômoda e confortável da vida por algum motivo, em certo sentido, e aí a gente simplesmente senta no pudim, a gente não muda, a gente não faz nada para realizar outras coisas. E especialmente, né, se a gente escolher fazer coisas que nos fazem bem, coisas que nos agradam, coisas que nos elevam, obviamente tua vida vai mudar paulatinamente, né? Então, lentamente você vai se aproximando daquilo que você gostaria de viver. Mas tudo começa quando? Quando você separa um tempo para começar a se envolver com aquilo. E é assim que as coisas se desenvolvem, não tem outro jeito, né? E qual que é o objetivo dessa playlist? É simplesmente oferecer uma companhia para as pessoas, mas para mim especificamente, meu desafio pessoal é criar essa rotina de rezar todos os dias, falando com as pessoas, abordando esse tema, que é uma maneira de sempre estar ativo na minha mente, no meu dia a dia, quer dizer, então para mim isso tem uma função também. E lentamente, mesmo sabendo das minhas limitações, eu vou me aproximando e vou me envolvendo com a espiritualidade, com essas coisas, com os meus raciocínios, com as minhas conclusões, com os meus questionamentos, e aí a partir disso então eu vou amadurecendo essa ideia dentro da minha essência, dentro da minha consciência. Entende? Então isso é um desafio pessoal para mim também, é uma evolução pessoal minha. Enfim, né? É por aí o negócio. E aí como é que, voltando aqui para nossa playlist, porque eu não quero ficar me demorando nessa fala inicial, a gente sempre vai começar fazendo a respiração, porque eu comecei falando da importância de fazer a técnica. E a respiração nos ajuda a dilatar a aura. E aí quando a gente dilata a aura, a gente facilita o acesso dos bons amigos, né, dos bons espíritos, à nossa consciência, e permitindo que nós consigamos ser acessados, né, pelos bons amigos, que vão nos orientar na leitura, no entendimento da leitura, enfim. Isso é muito positivo. Hoje eu estou um pouco mais cansado, eu acho, porque especialmente eu fui na casa de uma pessoa e eu saí de lá acabado. E fui, obviamente, provavelmente para doar energia lá, assim, né? E vocês sabem como é que funciona, né? É uma lei da natureza, então não tem como você evitar. Eu fiquei na casa dessa pessoa por volta de 2 a 3 horas e foi o suficiente para eu sair de lá simplesmente acabado. Aí depois eu voltei para casa, fui mentalizando coisa boa, fui fazendo minhas coisinhas do meu jeito, dentro da minha egrégora, pensando, e depois eu fui lá, rezei por essa pessoa, e aí eu dei uma recuperada, mas mesmo assim ainda estou cansado desse processo todo. E faz parte e está tudo bem.
Bom, a respiração que a gente faz então é aquela que as pessoas que acompanham aqui já sabem, mas se você ainda não fez, ela funciona em 3 etapas, que é assim, ó. Eu inspiro fazendo uma pausa entre as inspirações. Então eu vou fazer inspirar, pausa, inspirar de novo. Faz assim, ó. Obviamente que você vai usar a sua capacidade pulmonar, o seu tempo, a sua vibração, enfim, do jeito que você se sentir bem. A ideia aqui é relaxar e não ficar tenso. Então você faz no seu andamento. Eu gosto de fazer nesse processo aqui que eu estou fazendo marcadinho, que é para as pessoas entenderem qual que é, né? Tá, estarem sempre sendo lembradas de como é que é o processo, tá? No meu caso, eu não sei o que acontece, mas é só começar a respirar e eu começo a abrir a boca. É impressionante, é um negócio que acho que eu já condicionei o meu corpo, né, a usar a técnica. Então eu acho que deve acontecer algum processo, não sei se fisiológico, não sei se energético, mas eu começo, é impressionante, vocês vão notar isso. Que acontece comigo, é muito curioso, eu acho. Mais 3 minutos.
Então, a partir de agora, a gente começa a evocação dos nossos bons amigos, né? Para que a gente possa tirar o melhor proveito possível das leituras de hoje, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto das reflexões de Jacó. E assim nós pedimos a presença dos nossos amados amigos, que sempre nos ajudam orientando os nossos pensamentos em direção ao bem e à paz. Que Ele abençoe a cada uma das pessoas aqui dessa playlist que assistem a essas preces, que nós possamos encher os nossos corações de bondade e de boa vibração, a fim de que essas nossas energias sejam melhor aproveitadas pelas consciências necessitadas e que, fortalecidas, elas possam elevar o seu pensamento a Jesus, nosso Mestre. Que nós possamos também estarmos cada vez mais disponíveis para as coisas da espiritualidade e, obviamente, ativos para criarmos uma vibração positiva, seja na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, a fim de que cada vez mais isso contagie pessoas e cada vez mais possamos viver melhores vibrações mais elevadas de paz, de amor, de segurança, de prosperidade. E pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, orientem as minhas mãos para a escolha de uma leitura que seja adequada para o dia de hoje, e os meus pensamentos para que possa interpretá-la de maneira adequada, para que elas possam atender às necessidades daqueles que vêm buscar algo e daqueles que junto conosco realizam as suas preces. Sendo assim, nós pedimos e agradecemos humildemente aos nossos bons amigos, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles a que tivesse ofendido. Para nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que nos poderia prejudicar. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce
como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é isso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que foi completamente corrigido nenhum traço deixaria. A voz da consciência o adverte do bem e do mal para que tome boas resoluções e lhes dá forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes de sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar as suas relações sociais. Então, nessa leitura aqui tem várias coisas que são interessantes, mas eu não gosto desse determinismo, né, de achar que se ele sofre porque é do passado. Não, eu não, acho que não é tão simples assim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que se você chegou até o momento consciencial que você está e por alguns fatores, por exemplo, primeiro fator, a família que você, a pessoa que te criou, né, ou seja, os seus tutores, independente de ser pai, mãe, vó, avô, não importa, essas pessoas também têm peso sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua criação. Então, mesmo que você já tenha evoluído em determinados pontos, se você vem viver num lugar extremamente complicado, né, você pode ter sim influência desse lugar, e aí obviamente a tua consciência pode ser atrapalhada pelo simples fato de ter convivido com pessoas problemáticas e tal. Isso também pode acontecer. Isso é um ponto. Eu acho que isso é uma variável. Outra variável é, bom, você chegou numa determinada situação numa família e você realmente tem umas coisas que são evoluídas e outras você é um vexame, entende? Você não aprendeu certas coisas, certos comportamentos, e obviamente quando isso acontece você tem uma facilidade de encontrar as dificuldades nessa vida de estar encarnado. Eu vou dar um exemplo simples. Imagina o seguinte: você ainda não educou a sua consciência a ponto de, por exemplo, sei lá, furtar coisas. Então você acha normal pegar alguma coisa de alguém sem avisar. E pode ser desde um lápis, que é uma coisa que não vale nada, até uma quantidade vultosa de dinheiro, não importa. Você acostumou a isso, entendeu? Então, quer dizer, para você não tem crime nenhum nisso, assim, não é uma coisa corriqueira, natural. Peguei um lápis, peguei uma caneta, outro dia peguei um copo que eu achei bonito, peguei não sei o que lá, levei para minha casa, tá tudo bem. Isso não vai deixar a pessoa que eu peguei mais pobre, e tá tudo certo, zero bronca. E realmente pode ser que não haja mal nenhum nisso, né? E você pegar uma coisa sem valor da outra pessoa e guardar para você. Mas isso é um desvio de caráter. Isso é uma coisa que não deveria acontecer. E obviamente
se você tem essas pequenas falhas, obviamente você pode ser arrastado para uma situação onde você pode sucumbir. Imagina que você sempre está acostumado a pegar lápis, caneta, um dia você resolve pegar uma joia, né, que você nem dá muita importância, era uma joia valiosa, e obviamente você acaba sendo descoberto, e aí a partir disso você vai ter complicação. Então, quer dizer, o meio, que eu quero dizer é que o meio também pode interferir nesse teu caminhar pela existência, entende? E aí é que entra essa questão do esquecimento do passado. Imagina, se com as componentes que a gente já tem do mundo físico aqui, a gente já tem uma dificuldade desgraçada de se manter equilibrado, porque nós temos um monte de falha, um monte de coisa. Agora imagina se só com essa parte das componentes do mundo físico, do mundo consciente aqui do físico, a gente já tem dificuldade demais. Para que você vai querer saber o que você fez há 200, 300, 500, 800 anos atrás? Se você juntar, né, nessa conta mais todas essas outras variáveis, a gente seria literalmente como pessoas psicóticas. A gente estaria surtando muito mais. Então, assim, de fato, acho que isso na maioria das vezes não colabora, não colaboraria com a nossa evolução. Então é legal que, beleza, porque quando a gente não esquece, né, quando a gente esquece desse passado, é como se a gente só estivesse contando as coisas boas que a gente faz. Entende? Por quê? Porque, obviamente, se a gente desenvolvesse, se a gente lembrasse do passado e, obviamente, ficasse se culpando, né, sobre, putz, que merda que eu fiz lá atrás, puta, matei fulano e agora veio como meu filho, putz, não sei o que. Isso fatalmente geraria um processo de culpa, poderia gerar um processo de culpa, não sei o que poderia acontecer, mas poderia, por exemplo, sugerir culpa para você. E culpa é realmente um sentimento que é horrível, é horroroso para a evolução espiritual, porque quando você se culpa, você se anula de certa maneira, você se proíbe de certas atitudes porque você está sentindo culpa, e esse anulamento, obviamente, ele te atrapalha, entende? Então o que eu quero dizer com isso é que a gente faz pensamentos muito irrisórios a respeito da real importância de certas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente não consegue mensurar exatamente o que poderia acontecer com a gente se a gente soubesse de coisas que por agora a gente não lembra, entende? Isso é um ponto. O outro viés que eu acho importante é o seguinte, né? Se a gente não tivesse essa cultura obscura, né, de a gente ter que aceitar as religiões como elas são, né? E aí, obviamente, estou falando da participação, por exemplo, da Igreja Católica em praticamente proibir que você questionasse qualquer coisa, né? Porque se você questionasse, você ia para a fogueira, morrer queimado. Então essa atitude também, ela de certa maneira atrasou, vamos dizer assim, né, que as pessoas conseguissem ter as suas próprias experiências. Porque se a gente tivesse, por exemplo, uma condução mais espiritual, no sentido de, se a gente tivesse nos últimos 1000 anos fazendo experimentações espirituais, obviamente a gente estaria muito mais avançado hoje em dia, né? E para acabar com isso, para pôr um ponto final nos meus raciocínios, eu ainda diria para você o seguinte: quanta coisa não acontece na tua vida porque simplesmente você não abre precedente. O que eu quero dizer é o seguinte: você nem sabe que existe, por isso que a coisa não vai acontecer. Então, se eu falo para você, olha, sei lá,
Eles estão fazendo uma promoção numa loja de departamentos no bairro onde você mora. E aí, se você passar pela porta da loja, você ganha ganha um brinde. Se você sequer sabe da promoção e sequer sabe que estão distribuindo os brindes, você nunca vai ter a chance de ganhar. Porque você não está sabendo. Então, assim, quanta coisa no sentido da prática espiritual, da projeção astral, do desenvolvimento da filosofia, do desenvolvimento dos raciocínios, no desenvolvimento da caridade, enfim, quanta coisa a gente deixa de fazer porque a gente simplesmente sabe que a gente sequer imagina que exista. Então, se você sequer sabe que existe, entende? Então você não vai se envolver com isso, porque você nem tem consciência de que existe. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então a gente precisa estar o tempo inteiro questionando, o tempo inteiro com as nossas mentes abertas para a gente entender o novo, para a gente saber o que vem pela frente, né? Porque o tempo da escuridão já acabou, graças a Deus. Agora as pessoas podem questionar, fazer os seus questionamentos e se desenvolver, estudando, procurando saber e por aí vai, né? Enfim, era importante fazer esse comentário, eu acho. E hoje, né, nessa primeira prece que a gente vai fazer, eu gostaria que a gente pedisse pelos espíritos, de um modo geral, pelos espíritos desencarnados, mais uma vez. Esses dias a gente fez isso já. E eu decidi fazer pelos espíritos porque hoje especialmente eu estou sentindo uma força, assim, vamos dizer assim, né? Uma presença. Então eu gostaria que a gente pedisse para que esses espíritos também recebessem essas palavras, essa energia, e provavelmente, né, outras consciências em outros lugares também estarão precisando dessa energia. Eu gostaria que a gente pedisse por eles, tá certo? E aí, então a gente espalma, abre bem as nossas mãos e pede humildemente aos bons amigos que manipulem essas nossas energias e as nossas intenções na melhor das boas vontades, que o nosso chakra cardíaco possa vibrar intensamente e que essa energia possa ser aproveitada da melhor maneira possível. A esses nossos irmãos fortaleçam as suas energias, despertem as suas consciências, que essas energias possam levar as vibrações para que todos nós se beneficiem, especialmente os nossos irmãos desencarnados, que eles possam ter momentos de alegria, de paz e de elevação, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse espírito, a esse respeito, temos a leitura de Jacó aqui que diz o seguinte:
A dor chega devagarinho. Sim, vigilantes, nós morremos de dor, ligados a Cristo, vencê-la-emos. O pai disse ao filho: quero que sejas um grande homem. E o filho respondendo ao pai: sejas, para que eu o siga. O pai aconselhando aos filhos: a vida é dura, temos que vencê-la. Um dos filhos: se tu já venceste, ensina-nos. Que obviamente, né, ele está falando da questão do exemplo, né? Da importância do exemplo, né? Então que nós possamos ser o exemplo das pessoas. E você não precisa ser perfeito para ser um exemplo. Você pode ser um exemplo, por exemplo, lavando a louça para sua mãe, por exemplo. Sabe? Você pode ser o exemplo dando bom dia quando chega no trabalho. Você pode ser exemplo permitindo que alguém atravesse na frente do seu carro quando você estiver dirigindo. Então, você não precisa ser perfeito para dar exemplo em alguma área. Você pode dar algum exemplo em alguma área que você já domine. Isso já é uma coisa muito importante. Isso já é uma atitude espiritual, né? Bem, a partir disso, eu gostaria que a gente pensasse agora nas nossas necessidades, nas coisas que nos têm afligido. Se você tem alguma coisa que você gostaria de pedir na sua prece, esse é o momento que a gente faz a prece por nós mesmos. Então é só a gente se concentrar nisso e fazer um Pai Nosso agora. Por isso pedimos também aos bons amigos que nos ajudem nas nossas contendas diárias, nos nossos desafios, que nós possamos ser pacientes, que nós tenhamos a capacidade de vencermos pequenas coisas, pequenas más tendências, todos os dias. Que nós nos preocupemos simplesmente com o dia de hoje, com o agora, porque isso é importante. Se durante muito tempo exercitarmos fazer o melhor no agora, por muito tempo seremos melhores. Então que vós, os bons espíritos, nos ajudem orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos fazer as melhores escolhas sempre. Pedimos também em específico que nos ajudem e ajudem os nossos familiares. Em especial, nós pedimos Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
para encerrar. Grande ilusão. Um dos mais profundos condicionamentos do ser humano é acreditar que a sua felicidade depende do outro. Por causa disso, você tenta fazer do outro um escravo para atender às suas necessidades. Você exige que ele seja de um jeito que você quer, porque somente assim você se sente amado. Mas ele age um pouco diferente, a sua felicidade acaba. Essa felicidade que depende de como o outro age é uma grande ilusão. É um produto da mente condicionada. A verdadeira felicidade é aquela que vem de dentro de você. Ou seja, ame-se a si mesmo. Primeiro você. Isso não é ser egoísta. Ame-se, cuide de você, seja feliz com você mesmo. E aí então, fatalmente você terá mais chances de encontrar a felicidade estando do lado de alguém. Fica aí a reflexão. Que a gente tenha uma semana muito boa, cheia de atividades positivas. Que a gente possa vencer pequenas más tendências todos os dias. E que nós possamos estar melhores no futuro. Que assim seja. Obrigado a todos vocês e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, viu, gente? Até.